Você já se sentiu limitado por seus erros ou inseguranças, acreditando que esses obstáculos o afastam de Deus? Na realidade, é na sua fragilidade que a graça divina pode se manifestar com mais força. Ao longo deste vídeo, exploraremos como suas falhas não são o fim, mas o início de um processo de transformação impulsionado pelo amor de Deus. Você verá que não se trata de acumular méritos ou construir um currículo impecável, mas de entregar seu coração para que a graça atue em você e o torne capaz de superar até as provas mais difíceis. O que você está prestes a descobrir lhe mostrará diferentes facetas da graça de Deus. Sua iniciativa de amá-lo antes mesmo que você pudesse merecê-lo, o perdão que liberta, a força que nasce da humildade e a paciência de um processo que nem sempre é imediato, mas que sempre avança. Se hoje você chega com dúvidas ou com o peso dos seus fracassos, prepare-se para encontrar esperança e respostas. Não importa quantas vezes você tenha tropeçado, a mão dele continua estendida para levantá-lo. Antes de começar, convido você a declarar em voz alta: Senhor, reconheço minhas fraquezas e confio que tua graça as transformará na minha maior força. Que esta afirmação seja o primeiro passo para uma nova perspectiva, onde suas falhas deixem de ser correntes e se tornem evidência viva do poder de Deus. Número 1. A graça precedente. Deus te amou primeiro. Imagine por um momento um bebê recém-nascido. Ali está ele, pequeno, frágil, absolutamente dependente daqueles que o cercam. Ele não fez nada que possamos considerar meritório. Não disse palavras doces, não tomou decisões sábias, nem demonstrou habilidades extraordinárias. No entanto, é profundamente amado. Não porque tenha conquistado esse amor, mas porque esse amor simplesmente existe. Assim é o amor de Deus por nós. Antes que pudéssemos dar nosso primeiro passo, Ele já nos amava. Antes que pudéssemos cometer nossos erros ou acertar em nossas escolhas, sua graça já nos havia alcançado. A Bíblia nos diz algo poderoso em 1 João 4,19. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Esse é o coração da graça precedente. Deus não espera que tomemos a iniciativa. Seu amor não é uma resposta, não é condicional e não está atrelado ao que fazemos ou deixamos de fazer. Ele nos amou primeiro, e esse amor é o fundamento sobre o qual se constrói nosso relacionamento com Ele. Romanos 5,8 descreve isso de forma ainda mais impactante. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Esse é um tipo de amor que desafia a lógica humana, pois não se baseia em nossas obras nem em nosso valor. É um amor que nasce da sua própria natureza, do que Ele é. Deus não apenas nos ama. Seu amor nos dá identidade. Você e eu não somos fruto do acaso ou de uma coincidência. Somos o resultado do amor eterno de Deus, um amor que dá sentido à nossa existência. Isso significa que nosso valor não depende do que fazemos, nem do que os outros pensam sobre nós. Nosso valor está selado no fato de que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, como nos lembra Efésios 1,4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Essa escolha não tem nada a ver com nossas habilidades ou conquistas. Tem tudo a ver com sua vontade e seu amor. Quando entendemos que o amor de Deus precede tudo, algo muda em nós. Não precisamos mais viver presos à corrida interminável por aprovação. Não precisamos acumular méritos para que Deus nos olhe com favor. Em Cristo, fomos reconciliados com o Pai. Seu sacrifício é a prova máxima de que não há nada que possamos fazer para ganhar mais amor, nem para perder o que já recebemos. Isso nos liberta do peso de tentar merecer seu favor. Nos dá uma nova maneira de viver. Uma vida
que é uma resposta de gratidão e amor por Ele. Pense nisso. Como seria a sua vida se todos os dias você lembrasse que Deus o ama sem condições? Que peso desapareceria dos seus ombros? Esse amor nos convida a caminhar com confiança, sabendo que somos valiosos não pelo que fazemos, mas porque somos filhos de Deus. E ao experimentar essa graça, somos impulsionados a amar os outros da mesma forma. Um amor que não mede, que não exige, que simplesmente flui de um coração que foi transformado pelo amor de Deus. Quando olhamos para nossas próprias vidas, é fácil focarmos em nossas falhas, em nossos defeitos, em tudo aquilo que achamos que nos torna indignos. Mas o amor de Deus nos convida a nos enxergar como Ele nos vê, através das lentes da sua graça. Isso não apenas nos enche de esperança, também muda nosso relacionamento com Ele. Não nos aproximamos mais com medo ou por obrigação. Nos aproximamos com um coração grato, sabendo que somos profundamente amados. Esse amor precedente não é apenas uma verdade teológica, é uma realidade transformadora. Ele nos dá liberdade, propósito e uma identidade sólida. Nos dá força para enfrentar nossas lutas, sabendo que não estamos sozinhos, mas sustentados por um amor que nunca falha. E quando vivemos a partir desse lugar, quando respondemos a esse amor com fé e gratidão, encontramos uma paz que o mundo não pode oferecer. Hoje, quero convidar você a refletir sobre essa verdade. Tire um momento para meditar no fato de que Deus o amou antes que você pudesse fazer algo para merecê-lo. Feche seus olhos e agradeça por esse amor. Peça a Ele que o ajude a viver cada dia com a certeza de que você é seu filho amado. E a partir desse amor, deixe que suas ações reflitam a graça que você recebeu. Porque no fim das contas, tudo o que fazemos não é mais do que uma resposta a um amor que nos encontrou primeiro. Um amor que é eterno, constante e incondicional. Número 2. O perdão que liberta, quebrando as correntes do passado. Imagine que você carrega uma mochila cheia de pedras. Cada uma representa um erro, um arrependimento, algo que você preferiria esquecer, mas que insiste em permanecer com você. No começo, parece suportável, mas com o tempo, o peso se acumula. Ele te desacelera, te cansa e até te impede de seguir em frente. Assim é como muitos vivem suas vidas, carregando o peso do passado, permitindo que seus erros e falhas determinem quem são e como avançam. Mas será que realmente precisamos carregar essa carga? Será que esse é o destino que Deus quer para nós? A Bíblia nos dá uma resposta poderosa em 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse é o coração do perdão que liberta. Deus nos convida a deixar essa pesada mochila aos seus pés, a entregar nossas pedras e caminhar livres. Mas como isso acontece? Tudo começa com um ato simples, porém transformador: a confissão. Confessar não é apenas listar nossas falhas. É um ato profundo de humildade e sinceridade diante de Deus. É reconhecer não apenas o que fizemos, mas também as atitudes e motivações que nos levaram a isso. Não se trata de esconder nem minimizar, mas de abrir nosso coração ao Criador, com a confiança de que Ele não nos julga com dureza, mas com amor. Ao confessar, damos o primeiro passo para a liberdade que somente o perdão de Deus pode trazer. E aqui está a promessa: Deus é fiel e justo para perdoar. Sua fidelidade significa que você pode confiar que Ele cumprirá sua palavra. Ele não muda de ideia, não se cansa de perdoar, nem retira sua graça. Sua justiça garante que esse perdão não é uma indulgência barata, é um ato que restaura a ordem e a retidão em nossas vidas. O sacrifício de Cristo na cruz foi o preço pago para que esse perdão fosse possível. E porque Jesus já levou nossas culpas, Deus pode nos purificar completamente, sem deixar vestígios de nossos erros. Pense nessas palavras:
nos purifica de toda injustiça. Não importa quão grande ou profundo seja o pecado, a graça de Deus sempre é maior. Talvez você tenha dito a si mesmo que há coisas que não pode superar, coisas que sente que o marcam para sempre. Mas a verdade é que em Cristo não há pecado que não possa ser redimido. Seu perdão é total, não parcial. Não é como uma mancha que se esconde, é como uma purificação que nos faz completamente novos. Romanos 8 nos dá outra promessa incrível. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isso significa que a culpa, o julgamento e o peso dos nossos pecados já não têm poder sobre nós. Quando aceitamos o perdão de Deus, somos livres. Livres do passado, livres do medo do castigo, livres para viver em paz e esperança. Não é exatamente isso que nosso coração mais deseja? O perdão não apenas nos liberta do peso do passado, mas também nos abre a porta para um futuro cheio de possibilidades. Sem a carga dos nossos erros, podemos focar no presente e construir algo novo. Deus não apenas nos perdoa, Ele também nos restaura. Ele pega nossas feridas e fraquezas e as transforma em forças. Sua graça nos capacita a viver de maneira diferente, a aprender com nossos erros e a ser agentes de reconciliação em nossos relacionamentos. Mas aqui está a chave. Assim como fomos perdoados, também somos chamados a perdoar. Jesus nos mostrou esse caminho. Se experimentamos o alívio de deixar nossa carga aos pés da cruz, como não oferecer esse mesmo alívio àqueles que nos feriram? O perdão não é fácil, mas é necessário. Não se trata de justificar o mal que nos fizeram, mas de nos libertarmos do ressentimento que nos aprisiona. Perdoar os outros é uma extensão da graça que recebemos, um ato que reflete o coração de Deus. Hoje, quero que você reflita sobre isso. Quais pedras você ainda carrega na sua mochila? Quais cargas acumuladas agora te impedem de avançar? Deus te convida a soltá-las. Ele está esperando, fiel e justo, pronto para perdoá-lo e purificá-lo. Tudo o que você precisa fazer é se aproximar dele com um coração sincero. Fale com ele, confesse seus erros e confie em sua promessa de perdão. E quando você fizer isso, sentirá o alívio de um peso que desaparece. Sentirá a liberdade de caminhar na luz, sabendo que seu passado já não o define, porque em Cristo você é uma nova criação. As correntes do passado foram quebradas. O amor e a graça de Deus te deram um novo começo. Então, viva essa verdade. Viva com a certeza de que você é perdoado, amado e livre. O passado já não tem poder sobre você. Agora é o momento de avançar para a vida plena que Deus tem preparada para você. Número 3. A fraqueza como plataforma. O poder de Deus em nossa fragilidade. Imagine um atleta que, após uma lesão, se vê limitado, incapaz de desempenhar ao máximo. Para muitos, esse seria o fim do caminho, mas para outros, essa mesma fraqueza se torna um catalisador. Ele começa a treinar com mais foco, trabalha para fortalecer áreas que antes ignorava e, com o tempo, aquela lesão, longe de ser uma derrota, se transforma na origem do seu crescimento. Agora, pare e reflita. Você já se sentiu limitado, enfrentando suas próprias fraquezas? Já pensou que, talvez, essas fragilidades sejam o ponto de partida para algo muito maior? A Bíblia nos ensina uma verdade que desafia toda a lógica humana. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Neste versículo, Deus não promete eliminar nossas lutas, nem apagar nossas limitações, mas promete algo ainda mais profundo: sua graça, suficiente para nos sustentar. E não apenas isso, Ele garante que seu poder atinge sua máxima expressão quando reconhecemos que não podemos sozinhos. Esse é o coração da grande paradoxa divina. O que parece nossa maior desvantagem é, na verdade, a plataforma onde Deus manifesta sua maior força.
Nossas fraquezas, embora desconfortáveis, têm um propósito. Elas nos lembram que não somos autossuficientes. Quando tentamos viver confiando apenas em nossas próprias forças, inevitavelmente encontramos nossos limites. A fraqueza nos humilha, mas nesse ato de humilhação abre-se espaço para algo maior, a dependência total de Deus. Ao reconhecermos nossas limitações, damos permissão para que Ele atue em nossas vidas. Porque, sejamos sinceros, quantas vezes tentamos fazer tudo sozinhos, até percebermos que precisamos de ajuda? É aqui que a graça entra em ação. A graça de Deus não é apenas um conceito abstrato. É sua capacidade de suprir aquilo que nos falta, de preencher os vazios onde não conseguimos. Não se trata de eliminar nossas fraquezas, mas de permitir que Ele as transforme. Sua graça nos capacita a fazer coisas que por nossas próprias forças seriam impossíveis. Talvez você se sinta insuficiente para uma tarefa, incapaz de superar um desafio ou preso às suas próprias inseguranças. Mas lembre-se disso. O que você não pode fazer, Deus pode fazer através de você. O mundo nos ensina que ser forte é o que realmente importa. No entanto, 1 Coríntios 1:25 nos dá uma perspectiva diferente. O que é fraco para Deus é mais forte do que os homens. Aquilo que a sociedade despreza, o que parece insignificante ou inútil, Deus escolhe para manifestar sua glória. Olhe para Moisés, que gaguejava e achava que não era apto para liderar. Ou para Gideão, que se considerava o mais fraco de sua família. Deus não os escolheu por sua força, mas precisamente porque estavam conscientes de sua fraqueza. Ao usar o que é fraco no mundo, Deus deixa claro que a glória não pertence ao homem, mas a Ele. Quando permitimos que Deus atue em nossas fraquezas, elas se tornam testemunhos vivos de seu poder. As cicatrizes que carregamos, essas marcas das batalhas que enfrentamos, tornam-se evidências da vitória de Deus em nossas vidas. Paulo entendeu isso muito bem. Em 2 Coríntios 12:9, ele não apenas aceita suas fraquezas, mas se gloria nelas, porque sabe que por meio delas o poder de Cristo habita nele. É um lembrete de que nossas lutas podem ser o maior testemunho da graça de Deus. E aqui está o ponto-chave. Gloriar-se em nossas fraquezas não significa resignação, mas reconhecer que Deus está agindo através delas. Não se trata de enaltecer nossas limitações, mas de usar cada uma como uma oportunidade para depender ainda mais dele. Quando paramos de lutar contra nossas fraquezas e começamos a entregá-las, seu poder se manifesta. Deus pega nossas fragilidades e as transforma em algo belo, algo forte, algo que reflete sua glória. Talvez você esteja enfrentando uma fraqueza que parece insuperável. Talvez sinta que essa luta o define ou o limita, mas hoje quero lembrar você de que suas fraquezas não são o fim da história. A graça de Deus pode transformá-las em um testemunho poderoso. Tire um momento para identificar as áreas onde você se sente mais vulnerável. Apresente-as a Deus em oração, confiando que sua graça é suficiente. E enquanto faz isso, lembre-se de que você não está sozinho. Moisés, Gideão, Davi e tantos outros trilharam esse mesmo caminho, e suas vidas são testemunhos do que Deus pode fazer com um coração disposto. A mensagem é clara: não tenha medo das suas fraquezas. Não as esconda nem as negue. Em vez disso, entregue-as a Deus. Permita que sua graça as transforme em uma plataforma para seu poder. Porque quando somos fracos, então somos fortes, não por nossa própria capacidade, mas porque o poder de Deus habita em nós. Viva essa verdade, confiando que mesmo nos seus momentos mais frágeis, Deus está agindo para cumprir seu propósito. Número 4. O propósito no processo. Deus trabalha em meio às nossas imperfeições. Imagine um vaso de cerâmica que acidentalmente cai no chão e se quebra em 1000 pedaços.
A reação natural seria jogá-lo fora, pensando que já não serve, que perdeu seu propósito. Mas agora imagine um artista que recolhe esses pedaços, um por um, e com paciência e criatividade os transforma em um mosaico lindo. Essa obra de arte não seria possível sem as rachaduras, sem as quebras, sem as imperfeições. Assim é como Deus trabalha em nossas vidas, mesmo nos momentos em que nos sentimos quebrados ou quando falhamos, Ele usa cada pedaço para criar algo muito maior e mais belo. Em Romanos 8:28, encontramos uma promessa que muda tudo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esse versículo não diz que tudo o que vivemos será fácil ou agradável. Não diz que nunca enfrentaremos dor ou fracasso, mas promete que Deus usará até mesmo as nossas experiências mais difíceis para o nosso bem, de acordo com o seu plano perfeito. Essa é a garantia que temos como filhos de Deus. Nossas vidas não são regidas pelo acaso nem pelos nossos erros. Cada experiência, cada desafio, cada tropeço tem um propósito em suas mãos. Muitas vezes pensamos que nossos erros nos desqualificam para o plano de Deus. Talvez você já tenha sentido que um erro que cometeu o afastou demais dele, ou que certas decisões que tomou anularam seu propósito. Mas aqui está a verdade. Nossos erros não são maiores do que a graça de Deus. Ele não apenas perdoa nossas falhas, mas as redime. Os momentos em que tropeçamos podem ser exatamente os que Deus usa para nos moldar, nos ensinar lições valiosas e nos aproximar mais dele. Aquilo que parece uma interrupção no nosso caminho, na verdade, pode ser uma parte essencial do processo. Pense nisso. Quantas vezes as experiências mais difíceis são as que nos ensinam as lições mais importantes? As provações moldam nosso caráter, fortalecem nossa fé e nos ensinam a depender de Deus. É nos momentos de dor que aprendemos empatia e compaixão, que nos preparamos para consolar e apoiar outras pessoas que passam por situações semelhantes. Deus não desperdiça nada. Mesmo nos dias mais escuros, Ele está trabalhando nos bastidores, agindo em nossas vidas para um bem maior. O tempo de Deus também é crucial nesse processo. Muitas vezes não entendemos por que certas coisas acontecem até muito tempo depois. É como um bordado visto pelo avesso. Parece um caos, com fios que não fazem sentido. Mas quando Deus nos permite vê-lo do lado certo, percebemos que cada ponto tinha um propósito, que cada fio era necessário para completar a obra. Nos momentos em que não entendemos o que está acontecendo, devemos lembrar que Deus tem um plano perfeito. Jeremias 29:11 nos assegura: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Essa promessa nos lembra que, mesmo quando tudo parece perdido, os pensamentos de Deus para nós são de esperança e bem. O propósito de Deus para nossas vidas não depende da nossa perfeição, mas da sua graça. Fomos criados com um chamado específico e Ele nos capacita para cumpri-lo. Descobrir esse propósito requer buscá-lo, confiar na sua orientação e entregar-lhe nossas preocupações. Deus não procura pessoas perfeitas, Ele busca corações dispostos. Quando nos entregamos a Ele com nossas imperfeições, Ele faz sua melhor obra. É nas nossas fraquezas que seu poder se manifesta com mais clareza. E no final, o propósito de Deus não apenas nos beneficia, mas também se torna um testemunho do seu amor e da sua graça para os outros. Tire um momento para refletir sobre sua vida. Quais são as áreas onde você se sente quebrado ou imperfeito? Talvez existam erros do passado que ainda o perseguem ou situações que você não entende. Mas aqui está a verdade. Deus não terminou sua obra em você. Cada pedaço da sua vida, até os que parecem inúteis,
fazem parte do mosaico que Ele está criando. Entregue essas áreas a Ele e confie que Ele está trabalhando, mesmo quando você não vê. A obra de Deus em nossas vidas nem sempre é imediata. Ela requer paciência, fé e disposição para continuar caminhando, sabendo que Ele tem o controle. Não deixe que suas falhas o definam. Deixe que a graça de Deus transforme suas imperfeições em uma plataforma para sua glória. Porque em suas mãos, até mesmo aquilo que parece quebrado pode se tornar algo extraordinário. Deus está trabalhando em sua vida e o propósito dele para você é maior do que você pode imaginar. Confie nele, siga em frente e permita que ele complete a boa obra que começou em você. Número 5. Aprendendo com os erros. A redenção através do arrependimento. Imagine uma criança pequena aprendendo a andar. Ela dá seus primeiros passos cambaleante, com os braços estendidos buscando equilíbrio. Depois, inevitavelmente tropeça e cai. Mas em vez de desistir, ela se levanta uma e outra vez. Cada queda ensina algo: a ajustar sua postura, a ter mais cuidado, a dar passos mais firmes. O que aconteceria se essa criança decidisse não se levantar mais depois de uma queda? Ela nunca aprenderia a andar. Assim é a nossa relação com os erros na vida. Tropeçamos, falhamos, mas esses mesmos erros podem ser mestres poderosos se tivermos a coragem de aprender com eles. A Bíblia nos dá uma chave essencial em Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Aqui não se trata de perfeição, mas de honestidade. Todos falhamos, mas o que fazemos depois do erro define o nosso crescimento. Se tentamos esconder nossos erros, justificá-los ou simplesmente ignorá-los, perdemos a oportunidade de sermos transformados. No entanto, quando temos a coragem de reconhecer nossas falhas, confessá-las e tomar medidas para mudar, encontramos misericórdia e restauração em Deus. Reconhecer um erro não é fácil. Nosso orgulho muitas vezes nos leva a justificar nossas ações ou a culpar outras pessoas. Mas o primeiro passo para o arrependimento é ser honesto conosco mesmos e com Deus. Dizer: errei, tomei o caminho errado e preciso de ajuda para corrigir isso. Esse ato de humildade nos abre para a graça de Deus, que não apenas nos perdoa, mas também nos dá força para superar nossas falhas. A confissão sincera vai muito além de um simples "me desculpe". É um ato profundo de reconhecimento. Quando confessamos um erro, não estamos apenas pedindo desculpas. Estamos reconhecendo a gravidade de nossas ações, o impacto que elas tiveram em nós, nos outros e no nosso relacionamento com Deus. Essa sinceridade nos leva à cruz, ao lugar onde a graça de Deus nos encontra e nos restaura. E essa graça não apenas nos limpa, mas também nos transforma. Ela nos humilha, mas nessa humildade encontramos a verdadeira força. Mas o arrependimento não termina na confissão. Ele envolve ação, uma mudança de direção. Não basta dizer a Deus que erramos. Precisamos tomar decisões concretas para nos afastar do pecado, para não voltarmos aos mesmos caminhos que nos fizeram tropeçar. Isso pode significar romper com velhos hábitos, afastar-se de influências negativas ou estabelecer limites claros em nossa vida. O arrependimento genuíno implica uma mudança de mentalidade, uma transformação que começa no coração e se reflete em nossas ações. O livro de Atos nos dá uma promessa poderosa: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham tempos de refrigério pela presença do Senhor. Esse é o fruto do arrependimento. Tempos de refrigério, de paz, de restauração. Quando confessamos e nos afastamos do pecado, não apenas experimentamos o perdão de Deus, mas também sentimos sua paz. Aquele peso do remorso e da culpa desaparece. Em seu lugar,
Deus nos dá esperança e um novo começo. E aqui está o mais maravilhoso. Os erros que entregamos a Deus se tornam ferramentas para o nosso crescimento. Cada queda que superamos, cada pecado que deixamos para trás, nos torna mais fortes e mais sábios. Aprendemos a depender mais de Deus, a buscar sua direção, em vez de confiar apenas em nossas próprias forças. E nossas histórias de redenção, de como Deus transformou nossas falhas em algo belo, se tornam testemunhos vivos da sua graça. Essas cicatrizes que carregamos não são sinais de derrota, mas marcas de vitória. Deus nos dá o arrependimento como uma ferramenta para redimir nossas falhas. Não é apenas um meio para receber perdão, mas um caminho para transformar nossas vidas. Através do arrependimento, Deus não apenas apaga nosso passado, mas o redime. Ele usa nossas falhas para nos moldar, para nos ensinar e para cumprir seu propósito em nós. Não se trata de sermos perfeitos, mas de estarmos dispostos a ser transformados por Ele. Hoje, quero convidá-lo a refletir. Que erros do passado ainda estão pesando sobre você? Quais áreas da sua vida você precisa entregar a Deus? Não deixe que o orgulho ou o medo o impeçam de se aproximar dele. Reconheça suas falhas, confesse-as com sinceridade e tome a decisão de mudar. Porque quando você faz isso, encontra não apenas perdão, mas também a paz e a transformação que só Deus pode dar. Seus erros não definem quem você é. A graça de Deus, sim. E essa graça tem o poder de transformar suas falhas em forças e de usar sua história para a glória dele. Número 6. Jesus e o perdão. Exemplos de graça em ação. Pense em um momento em que alguém falhou profundamente com você. Talvez tenham dito algo que te feriu, feito algo que quebrou sua confiança, e você ficou ali, com a ferida aberta, decidindo como reagir. Você perdoou facilmente? Foi algo imediato ou doeu, até mesmo pensar nisso? Agora, imagine uma situação diferente. Alguém comete um erro público, algo vergonhoso, que todos veem e julgam. Como você reagiria se estivesse lá? Se juntaria às vozes que condenam ou estenderia a mão em meio ao caos? Jesus nos mostra uma resposta diferente, uma que desarma a dureza do coração humano e transforma vidas. Em João 8:11, Jesus enfrenta uma multidão com pedras na mão, pronta para punir uma mulher pega em adultério. Todos esperam seu veredito, mas suas palavras mudam o curso da história. Nem eu te condeno, vá e não peques mais. Nessas palavras, vemos a graça em ação. Jesus não ignora o pecado, mas também não permite que ele defina a mulher. Ele oferece perdão e, com ele, uma nova oportunidade de vida. Essa cena encapsula o coração de Jesus. Ele não veio para condenar, mas para salvar. Lucas 19:10 nos lembra que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Sua missão era redimir, restaurar, trazer esperança para aqueles que achavam que não a mereciam. Jesus não evitava os pecadores, ele os buscava. Aproximava-se dos marginalizados, dos rejeitados, dos imperfeitos, e lhes oferecia uma esperança que o mundo jamais poderia dar. Veja o caso de Zaqueu, um homem odiado por sua comunidade por ser cobrador de impostos. Quando Jesus o viu subindo em uma árvore, não o rejeitou nem o acusou. Em vez disso, se convidou para ir à sua casa, transformando sua vida com um simples ato de aceitação. Ou pense na mulher com fluxo de sangue, que durante anos sofreu em silêncio. Com apenas um toque no manto de Jesus, recebeu não apenas cura física, mas também restauração emocional e espiritual. Jesus não via apenas as falhas ou as doenças das pessoas. Ele enxergava seu potencial, sua necessidade de amor e graça. O mais poderoso nos encontros de Jesus é que ele sempre oferecia algo além do perdão, oferecia uma nova oportunidade. Quando disse à mulher adúltera, vá e não peques mais, não era apenas uma absolvição,
Era um chamado para viver de maneira diferente, para transformar sua vida por completo. Jesus nos perdoa, sim, mas também nos equipa para não voltarmos ao lugar onde caímos. Sua graça não apenas limpa nosso passado, ela prepara nosso futuro. Em cada encontro, Jesus demonstrou o amor incondicional de Deus. Ele amou os pecadores, os publicanos, as prostitutas e os marginalizados. Seu amor não conhecia limites nem barreiras sociais. Era um amor que não esperava perfeição, mas oferecia transformação. Esse mesmo amor está disponível para você hoje. Jesus não exige que você chegue perfeito até Ele. Ele te convida a se aproximar do jeito que você está, com suas falhas, suas feridas, seus erros, porque sua graça não apenas cobre nossas imperfeições, ela as redime, as transforma e nos dá um propósito. Agora, pense em sua própria vida. Quantas vezes você sentiu que não merecia o perdão de Deus? Quantas vezes o peso dos seus erros fez você acreditar que não havia mais volta? A verdade é que Jesus continua estendendo a você a mesma graça que mostrou à mulher adúltera, a Zaqueu, ao paralítico e a tantos outros. Sua mensagem para você é clara: nem eu te condeno. Mas Ele também te chama para algo maior. Vá e não peques mais. Ele te convida a mudar, a deixar para trás o que tem te prendido, a caminhar em uma nova direção com seu amor como guia. Assim como recebemos essa graça, também somos chamados a estendê-la aos outros. Perdoar nem sempre é fácil, mas quando entendemos o quanto fomos perdoados, esse perdão flui mais naturalmente. Mostrar compaixão, nos aproximar daqueles que precisam de uma mão amiga, faz parte de viver o exemplo de Jesus. Ele nos ensina que ninguém está perdido demais para ser encontrado, que cada pessoa merece uma segunda chance e que o amor tem o poder de transformar até as vidas mais destruídas. Jesus nos oferece perdão, mas também nos dá algo ainda mais poderoso, uma nova oportunidade. Sua graça nos chama a deixar o passado para trás e caminhar para um futuro cheio de esperança. Hoje, você pode receber esse perdão e permitir que ele transforme sua vida. Não importa o quão grande tenha sido seu erro, não importa o quão distante você se sinta, ele está aqui, pronto para dizer: nem eu te condeno. Receba sua graça, caminhe em seu amor e permita que sua vida seja um testemunho da incrível compaixão do nosso Salvador. Número 7. A confiança na providência, entregando o controle a Deus. Imagine que você está dirigindo por uma estrada coberta por uma densa neblina. Você não consegue enxergar além de alguns metros à sua frente e a cada quilômetro percorrido, a tensão aumenta. Suas mãos seguram firmemente o volante, mas o estresse toma conta porque você não sabe o que vem pela frente. Agora, imagine que alguém experiente, alguém que conhece o caminho perfeitamente, está sentado ao seu lado. Esse copiloto diz com calma: confie em mim, eu sei como chegar. Ao soltar o controle e permitir que essa pessoa te guie, a tensão começa a se dissipar. Você já não precisa carregar o peso de decidir cada curva. Basta seguir a direção de alguém em quem confia. Assim é a vida quando decidimos confiar na providência de Deus. Salmos 37:5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Entregar não é apenas uma ação superficial. É soltar o controle, reconhecer que não temos todas as respostas e que nem precisamos tê-las, porque Deus já as tem. Ele vê além da neblina que nos cerca. Sua perspectiva é perfeita. E seu plano, ainda que às vezes não o entendamos, é sempre bom. Confiar em Deus não significa ignorar nossas responsabilidades nem adotar uma atitude passiva. Pelo contrário, implica agir com fé enquanto reconhecemos que o resultado final está em suas mãos. É uma colaboração entre nossa disposição de obedecer e sua soberania. Ao entregar nosso caminho, aceitamos que Ele tem o controle absoluto das nossas circunstâncias, mesmo quando a vida parece caótica ou incerta.
Nem sempre veremos o resultado imediato de sua obra, mas sua promessa é clara: Ele tudo fará. Deus age, muitas vezes de maneiras que não imaginamos, para nosso bem e para sua glória. Um dos maiores obstáculos para confiar na providência de Deus é nossa luta interna com a ansiedade e o medo. Vivemos em um mundo que nos ensina que devemos ter o controle de tudo: nossas finanças, nossos relacionamentos, nosso futuro. Mas 1 Pedro 5 nos oferece um descanso maravilhoso, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Pense nessa imagem: não carregar suas preocupações como um peso sobre os ombros, mas entregá-las a um Deus que cuida de você com amor profundo. Esse ato de confiar não apenas alivia nossa carga, também nos permite experimentar a paz que vem do fato de estarmos em mãos seguras. Mesmo em nossas imperfeições, Deus continua agindo. Há momentos em que nos sentimos indignos de seu cuidado porque cometemos erros ou tomamos decisões erradas. Mas a graça de Deus não depende da nossa perfeição. Ele usa até mesmo nossos fracassos para nos moldar, nos ensinar e cumprir seu propósito em nossas vidas. Sua providência é tão completa que não há erro, por maior que seja, capaz de desviar seu plano para nós. Pelo contrário, em seu amor e sabedoria, Ele redime nossas falhas e as transforma em parte da história que está escrevendo em nós. Confiar em Deus não significa que tudo será fácil, ou que sempre entenderemos o que está acontecendo. Haverá dias em que a neblina será mais densa e o caminho mais incerto. Mas confiar na providência divina nos dá uma esperança que transcende nossas circunstâncias. Sabemos que Deus tem um plano, um propósito para nossas vidas e que nos guiará até o fim. Essa esperança nos fortalece para perseverar, mesmo quando os dias são difíceis e as respostas parecem distantes. Deus não quer apenas que entreguemos nossas preocupações a Ele. Ele quer que descansemos em sua paz. Em Mateus 6:25, Jesus nos convida a não nos preocuparmos com o amanhã, porque nosso Pai Celestial sabe exatamente do que precisamos. Ao confiar em sua providência, deixamos de lutar pelo controle do incontrolável e aprendemos a viver com a paz que só Ele pode oferecer. Hoje, quero te convidar a refletir sobre aquelas áreas da sua vida onde você sente necessidade de ter o controle. Talvez seja seu trabalho, sua família, sua saúde ou seu futuro. O que aconteceria se você decidisse entregar esses aspectos a Deus? Faça isso em oração, reconhecendo sua soberania e seu cuidado. Diga: Senhor, eu não entendo tudo o que está acontecendo, mas confio que Tu entendes. Entrego minhas preocupações a Ti e confio que farás o melhor. A confiança na providência divina não elimina os desafios da vida, mas transforma a maneira como os enfrentamos. Nos dá a certeza de que não estamos sozinhos, de que há alguém maior guiando o nosso caminho. Essa certeza nos permite soltar o controle e descansar na paz de Deus, sabendo que Ele está agindo em nosso favor. Então, confie. Deixe que Deus seja seu copiloto nessa estrada da vida. Ele conhece o caminho, e sua promessa é que Ele te levará a um lugar de paz, propósito e esperança. Número 8. A humildade como fortaleza, reconhecendo nossa dependência de Deus. Imagine uma árvore alta e frondosa no meio de uma tempestade. O vento sopra com força, tentando derrubá-la. Se a árvore for rígida e resistir ao movimento do vento, provavelmente se quebrará. Mas se ela tiver a capacidade de se curvar, de se adaptar à força do vento sem perder suas raízes, sobreviverá. Essa flexibilidade não é um sinal de fraqueza, mas de força. Agora, pense nisso. O que aconteceria se aplicássemos essa imagem às nossas próprias vidas? E se, em vez de resistirmos aos desafios com orgulho ou teimosia, adotássemos uma atitude de humildade?
A humildade é muito mais do que uma virtude. É uma postura espiritual que nos conecta diretamente com a graça de Deus. 1 Pedro 5, versículo 6, nos diz: Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Esse versículo nos convida a tomar uma decisão voluntária, reconhecer nossa necessidade de Deus e nos submetermos à sua soberania. Não se trata de pensar menos de nós mesmos, mas de pensar mais em Deus e em seu poder para nos guiar. E aqui está o mais belo. Quando adotamos essa atitude de humildade, Ele promete nos exaltar, mas no seu tempo perfeito. A humildade começa com o reconhecimento de nossa dependência de Deus. Às vezes, queremos acreditar que temos o controle de tudo, nossas decisões, nossas metas, nosso futuro. Mas a verdade é que somos criaturas dependentes do Criador. Não sabemos tudo, não podemos tudo, e está tudo bem. Reconhecer essa verdade não nos torna fracos, nos torna humanos. A humildade é admitir que precisamos de Deus todos os dias, em cada aspecto da nossa vida. É aceitar que nossas forças são limitadas, mas as dele são infinitas. Quando adotamos essa atitude, algo poderoso acontece. A graça de Deus flui em nossas vidas. Tiago 4,6 nos lembra: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Você consegue imaginar isso? O orgulho nos coloca em oposição direta a Deus, enquanto a humildade abre as portas para receber sua graça abundante. Essa graça não apenas nos sustenta, mas também nos transforma, nos fortalece e nos permite enfrentar desafios que seriam impossíveis de superar com nossas próprias forças. Frequentemente, confundimos humildade com fraqueza, mas nada poderia estar mais longe da verdade. A humildade é uma verdadeira fortaleza. Ela nos permite aprender com os outros, receber correção e crescer espiritualmente. Uma pessoa humilde não se apega ao seu orgulho, porque sabe que a verdadeira força vem de Deus. Em vez de depender apenas de suas habilidades, confia no poder e na sabedoria de Deus para guiar cada passo. Essa confiança não é passiva, é ativa e nos move a viver com propósito e fé. Por outro lado, o orgulho nos leva a um caminho de isolamento e derrota. Quando nos fechamos para a correção ou nos recusamos a reconhecer nossa necessidade de Deus, nos tornamos vulneráveis. O orgulho cega nosso coração, nos afasta dos outros e nos impede de receber a ajuda divina. Faz-nos pensar que podemos fazer tudo sozinhos, mas quando enfrentamos tempestades reais, essa autossuficiência desmorona. É então que descobrimos que a humildade não apenas nos conecta com Deus, mas também nos mantém firmes em meio aos desafios. A promessa de Deus é clara. Ele exalta os humildes no seu tempo perfeito. Não precisamos buscar reconhecimento ou tentar nos exaltar. Deus fará isso no momento certo e da maneira correta. Essa exaltação nem sempre se traduz em sucesso terreno, mas sempre resulta em sermos usados para a sua glória. Ser exaltado por Deus significa ser colocado no lugar onde Ele pode manifestar seu propósito através de nossas vidas. Pense nas áreas da sua vida onde você precisa cultivar mais humildade. Talvez seja em seus relacionamentos, em suas metas ou na maneira como você enfrenta os desafios diários. O que aconteceria se você escolhesse a humildade, se decidisse reconhecer que precisa de Deus e se abrisse para a sua direção? Tire um momento para refletir e orar, pedindo a Deus que o ajude a viver com um coração humilde. Pratique a escuta ativa. Preste atenção às lições que os outros podem lhe oferecer e não tenha medo de admitir quando precisa de ajuda. A humildade não apenas transforma nosso relacionamento com Deus, mas também nossa relação com os outros e conosco mesmos. Ela nos dá uma força que não se baseia em nossa capacidade, mas na graça infinita de Deus. Essa graça não apenas nos sustenta, nos eleva, nos transforma
e nos capacita para viver uma vida plena e com propósito. Hoje, eu te convido a escolher a humildade como sua fortaleza. Confie que Deus trabalhará em sua vida, mesmo nos seus momentos mais frágeis. Entregue a Ele seus medos, suas lutas e seus anseios, e permita que sua poderosa mão o guie e o exalte no seu tempo perfeito. Porque na humildade encontramos a verdadeira grandeza e em nossa dependência de Deus descobrimos a plenitude da sua graça. Número 9. O poder da transformação, renovados pela graça. Imagine uma lagarta. Durante grande parte de sua vida, ela está limitada a se arrastar pelo chão, movendo-se lentamente e sem muito alcance. Mas chega um momento crucial. Ela entra em seu casulo e algo maravilhoso acontece. Aquela lagarta que antes estava presa ao solo emerge como uma borboleta, pronta para voar. Sua forma, sua função, seu propósito, tudo muda radicalmente. Agora pense na sua própria vida. Você já se sentiu preso, limitado por seus erros, seu passado, ou até pela forma como se enxerga? Já se perguntou como seria experimentar uma transformação tão profunda que tudo o que você era antes ficasse para trás? Isso é exatamente o que a graça de Deus faz em nossas vidas. Em 2 Coríntios 5,17, lemos: Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Esse versículo não fala apenas de uma melhoria ou de um ajuste na vida. Fala de uma transformação total. Em Cristo, não apenas mudamos um pouco, nos tornamos algo completamente novo. É como se Deus dissesse: não importa o que você foi antes, em mim você tem um novo começo. Mas o que significa estar em Cristo? Significa ter um relacionamento vivo e ativo com Ele. Não é apenas saber quem é Jesus, mas permitir que Ele seja o centro da nossa vida. É confiar nele com nossa fé, nos arrepender de nossos pecados e aceitar sua obra redentora em nós. Estar em Cristo não é um estado estático, mas uma conexão constante com a fonte da vida eterna. Essa conexão é o que permite que a transformação comece. Quando estamos em Cristo, as coisas velhas passam. Nossa antiga maneira de viver, aquela marcada pelo pecado, pelo egoísmo e pelas feridas do passado, fica para trás. Já não somos definidos por nossos erros, nossas fraquezas ou pelos rótulos que o mundo nos deu. Deus não nos vê através da lente do nosso passado. Ele nos vê como uma nova criação. Isso não significa que esquecemos nossas experiências, mas que elas não nos controlam mais. O que antes nos prendia agora foi quebrado pela graça de Deus. E aqui vem a promessa mais incrível: todas as coisas são feitas novas. Isso não se limita a uma área específica da nossa vida. É uma renovação completa. Deus transforma nosso coração, nossa mente, nossos pensamentos e nossas ações. Ele nos dá uma nova identidade como seus filhos, um novo propósito para viver e uma nova maneira de nos relacionarmos com Ele e com os outros. Cada aspecto da nossa vida começa a se alinhar com sua vontade. No entanto, essa transformação não acontece da noite para o dia. Romanos 12:2 nos exorta: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Isso significa que a transformação é um processo contínuo. Envolve mudar nossa forma de pensar, permitindo que a palavra de Deus molde nossa mente e nossas perspectivas. Quando renovamos nosso entendimento, começamos a ver o mundo e a nós mesmos como Deus vê. Essa transformação nos leva a viver segundo a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O poder dessa transformação não apenas nos muda, mas também nos capacita para cumprir o propósito de Deus. Antes de Cristo, muitas vezes vivemos sem direção, buscando sentido em coisas passageiras. Mas quando somos transformados, descobrimos que Deus tem um plano para nós. Um plano que traz plenitude e satisfação.
Essa vontade nem sempre é fácil de entender no início, mas quando confiamos nela, encontramos verdadeira paz e propósito. Talvez você se pergunte: como posso experimentar essa transformação na minha vida? Tudo começa com o reconhecimento da sua identidade em Cristo. Creia no que Deus diz sobre você, que você é uma nova criatura. Em seguida, busque ativamente a renovação da sua mente por meio da leitura da palavra, da oração e da meditação em suas verdades. Identifique as áreas da sua vida que precisam de mudança e entregue-as a Deus. É Ele quem faz a obra. Você só precisa estar disposto. Hoje, quero te encorajar com essa verdade. Não importa como foi o seu passado, não importa quantas vezes você tenha falhado, em Cristo há um novo começo para você. A graça de Deus não apenas te perdoa, ela te transforma. Ela te dá uma nova identidade, um novo propósito e uma nova maneira de viver. Não se prenda ao que já passou. Permita que as coisas velhas fiquem para trás e abrace o novo que Deus está fazendo em você. Deus te chama para voar, para deixar de se arrastar pelas limitações do passado e viver a vida abundante que Ele tem para você. Permita que sua graça continue operando em sua vida, renovando-o a cada dia e guiando-o para seu propósito perfeito. Lembre-se, em Cristo você é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Viva essa verdade, porque a transformação que Deus começou em você é apenas o começo de algo extraordinário. Número 10. A paciência no processo, crescendo na graça dia após dia. Imagine uma planta recém-semeada na terra. Você vê a pequena semente enterrada e, embora pareça que nada esteja acontecendo, há um processo maravilhoso ocorrendo sob a superfície. A cada dia, ela precisa de água, luz do sol, cuidado e tempo. Não se torna uma árvore da noite para o dia, mas, se for cultivada com persistência, crescerá forte, dará frutos e se tornará um refúgio para outros. Agora, pergunte a si mesmo: por que esperamos resultados imediatos no nosso crescimento espiritual, como se pudéssemos passar de uma semente a uma árvore em um único dia? A realidade é que nosso crescimento na graça de Deus é um processo contínuo, que exige paciência, perseverança e confiança de que Ele está trabalhando, mesmo quando não vemos. 2 Pedro 3,18 nos diz: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada glória, agora e no dia da eternidade. Amém. Aqui encontramos um mandamento, um chamado direto: crescer. Mas esse crescimento não acontece de forma automática. É um desenvolvimento intencional, que requer tempo e compromisso. Deus não nos pede para sermos perfeitos de imediato, mas para avançarmos, passo a passo, permitindo que sua graça nos transforme dia após dia. O crescimento espiritual é um processo gradual, e isso pode ser difícil de aceitar em um mundo que nos pressiona constantemente para obter resultados rápidos. Haverá momentos em que você sentirá que está avançando, quando seu relacionamento com Deus parecerá vivo e vibrante. Mas também haverá momentos de estagnação, nos quais você se perguntará se realmente está crescendo. E isso faz parte do processo. O que importa não é a velocidade, mas a direção. Continue avançando, mesmo que os passos sejam pequenos, porque cada passo conta quando você está caminhando em direção a Jesus. A paciência é uma virtude essencial nesse processo. Não apenas precisamos ser pacientes conosco mesmos, mas também com os outros. Muitas vezes, ficamos frustrados porque esperamos que tanto nós quanto as pessoas ao nosso redor mudem instantaneamente. Mas, assim como uma planta precisa de tempo para crescer, as pessoas também precisam de tempo para serem transformadas. A impaciência pode nos desanimar, mas a paciência nos permite confiar no processo de Deus e continuar com esperança. Hebreus 12
nos encoraja a correr a corrida da fé com paciência. Essa corrida não é uma prova de velocidade, é uma maratona. A perseverança é essencial para superar os obstáculos que inevitavelmente encontraremos ao longo do caminho. Podemos enfrentar dúvidas, tentações ou até fracassos. Mas toda vez que caímos, a graça de Deus está ali para nos levantar. A perseverança nos fortalece, desenvolvendo em nós um caráter resiliente que reflete a obra de Deus em nossa vida. E aqui está a boa notícia. Não estamos sozinhos nesse processo. A graça de Deus nos sustenta em cada etapa do crescimento. Essa graça não apenas nos dá forças para continuar, mas também nos enche de esperança quando enfrentamos desafios. Quando falhamos, a graça de Deus nos perdoa. Quando nos sentimos fracos, sua graça nos capacita a seguir adiante. Não dependemos apenas das nossas forças, porque sabemos que Deus está trabalhando em nós e por nós. O conhecimento de Jesus é outro pilar fundamental para o nosso crescimento espiritual. Não podemos crescer na graça sem crescer no conhecimento de quem Ele é. Por meio da Bíblia, da oração e da comunhão com outros cristãos, conhecemos mais a Jesus e nos aproximamos do seu coração. À medida que o conhecemos, nossa mente se renova, nossa perspectiva muda e começamos a refletir seu caráter em nossas vidas. Tudo isso nos leva a um ponto crucial. A paciência no processo de crescimento é uma manifestação da graça de Deus. Não se trata de alcançar a perfeição imediatamente, mas de permitir que Deus molde nosso coração e nossa mente dia após dia. É um lembrete de que nosso progresso não depende apenas de nós, mas da obra constante e fiel de Deus em nossas vidas. Hoje, quero te encorajar a refletir sobre como aplicar essa verdade na sua vida. Em quais áreas você precisa de mais paciência? Talvez seja no seu relacionamento com Deus, onde sente que não está crescendo rápido o suficiente. Talvez seja nos seus relacionamentos com os outros, onde é difícil aceitar o processo de mudança deles. Ou talvez seja em suas próprias lutas internas, onde a impaciência e a frustração têm roubado sua paz. Dedique tempo à oração, à leitura da palavra e lembre-se de que o crescimento é gradual, mas está garantido quando você confia em Deus. O crescimento espiritual não é um destino que alcançamos de repente, é uma jornada contínua com Jesus. Sua graça nos sustenta, sua paciência nos inspira e sua presença nos transforma. Permita que Ele trabalhe na sua vida, tenha paciência consigo mesmo e confie que, passo a passo, você está sendo moldado para a sua glória. Lembre-se, você não está sozinho nessa corrida. Deus está com você, guiando-o, fortalecendo-o e garantindo que no final a colheita será abundante. Confie no processo e continue crescendo, porque a graça de Deus sempre está operando, mesmo nos dias mais difíceis. Número 11. O amor como motivação, servindo a Deus de coração. Imagine alguém trabalhando sem paixão, fazendo apenas o mínimo necessário, quase como se fosse um fardo. Agora, visualize outra pessoa realizando o mesmo trabalho, mas com entusiasmo, dedicação e amor pelo que faz. A diferença é perceptível, não é? Uma ação feita com amor não apenas muda o resultado, mas também impacta profundamente aqueles ao redor. Agora pergunte a si mesmo: quando você serve a Deus, faz isso com essa paixão e amor? Ou às vezes se pega servindo por obrigação, por rotina ou até mesmo por medo? A chave está na motivação. E a motivação que Deus deseja para nós é o amor. Jesus nos deixou um mandamento que muda nossa forma de enxergar o serviço. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Esse não é um simples mandamento, é um convite para refletirmos o amor sacrificial de Jesus.
Não se trata de amar de forma superficial ou por conveniência, mas com um amor genuíno, profundo e altruísta, como o que ele demonstrou ao entregar sua vida por nós. Esse amor é a base de tudo o que fazemos como seguidores de Cristo. Sem amor, até as nossas maiores ações perdem seu verdadeiro valor. Servir a Deus deve nascer de um coração que o ama. Se servimos apenas por obrigação, buscando reconhecimento ou temendo punição, nosso serviço se torna vazio. Mas quando nosso amor por Deus é o fundamento, cada ação, por menor que seja, se transforma em uma expressão de gratidão. Esse amor nos impulsiona a dar o nosso melhor, não pelo que podemos receber em troca, mas porque queremos honrar o Deus que nos amou primeiro. Esse amor por Deus também se reflete no nosso amor pelo próximo. Jesus nos chama a amar uns aos outros da mesma forma que Ele nos amou. Amar o nosso próximo não é uma opção, mas uma manifestação direta do nosso amor por Deus. Quando servimos aos outros com amor, estamos servindo ao próprio Deus. Jesus deixou isso claro em Mateus 25:40. Em verdade vos digo que sempre que o fizestes a um destes meus irmãos, mesmo aos mais pequeninos, a mim o fizestes. Cada ato de amor para com alguém, seja um gesto de ajuda, um momento de escuta ou uma palavra de ânimo, é um ato de amor ao próprio Cristo. O apóstolo Paulo resumiu isso perfeitamente em 1 Coríntios 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior destes é o amor. O amor não é apenas mais um aspecto da vida cristã. Ele é o centro de tudo. É o que dá sentido à nossa fé e esperança. Podemos ter grandes dons, realizar grandes feitos, mas se não forem motivados pelo amor, não terão valor eterno. O amor é o maior dos mandamentos porque engloba tudo o mais. Ele nos leva a cumprir a lei, a refletir Cristo e a sermos luz neste mundo. Deus nos deu dons e talentos únicos. Esses talentos não foram dados para serem guardados, mas para serem usados para abençoar os outros e glorificar a Deus. Quando usamos nossas habilidades com amor, mostramos ao mundo o caráter de Cristo. O serviço não se trata apenas de fazer algo, mas de fazê-lo com a motivação certa. O amor transforma nossas ações, por menores que pareçam, em algo significativo. Um sorriso, um ato de generosidade ou até um momento de paciência podem fazer uma grande diferença na vida de alguém. O amor tem um poder transformador. Quando servimos com amor, não apenas impactamos os outros, mas também somos transformados nós mesmos. Ver como nossas ações abençoam outras pessoas fortalece nossa fé e nos motiva a continuar servindo. Além disso, servir com amor cria um ciclo de edificação mútua. Enquanto damos, também recebemos. Enquanto servimos, também crescemos. O amor multiplica as bênçãos e faz com que cada esforço valha a pena. A graça de Deus é o que torna esse amor possível. Não podemos amar como Jesus apenas com nossa própria força. Precisamos do Espírito Santo agindo em nós. É a graça de Deus que nos capacita a amar os difíceis, a servir sem esperar nada em troca e a dar o nosso melhor, mesmo quando estamos cansados. Não se trata de um esforço humano, mas do poder de Deus operando em nosso interior, nos transformando de dentro para fora. Hoje, quero te convidar a refletir. Qual tem sido a sua motivação para servir? Se você tem servido por rotina, por obrigação ou buscando reconhecimento, entregue isso a Deus. Peça a Ele que renove seu coração e te encha com seu amor. Identifique os dons e talentos que Ele te deu e busque maneiras de usá-los para abençoar outras pessoas. Talvez seja na sua igreja, na sua comunidade ou até mesmo dentro da sua família. O lugar não importa. O que importa é que você faça com amor. Lembre-se, o amor não muda apenas o que fazemos, mas a forma como fazemos. Deixe que o amor de Cristo seja a força que impulsiona a sua vida.
Sirva com um coração cheio de gratidão e permita que cada ação, por menor que pareça, seja uma expressão desse amor que transforma. Porque quando servimos com amor, estamos refletindo Jesus e levando sua luz ao mundo. Essa é a verdadeira grandeza de servir a Deus de coração. Número 12. Compartilhando a graça recebida. Imagine que você encontra algo que muda completamente a sua vida. Um lugar, um livro, um momento que te enche de esperança. A primeira coisa que você faz é contar para alguém, porque não consegue guardar essa alegria só para si. Agora pense na graça de Deus, aquela que te alcançou, transformou e deu um propósito à sua vida. Isso não deveria ser a primeira coisa que você compartilha com os outros? Esse é o poder de um testemunho. Não se trata apenas de falar sobre você, mas de mostrar o que Deus fez em sua vida para que outros possam ver o seu amor e desejem experimentá-lo também. Jesus disse claramente em Atos 1:8: "E sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra." Ser testemunhas não é uma opção, é um chamado. Isso não significa ser perfeito, mas estar disposto a contar a sua história, a mostrar que Deus pega nossas imperfeições, nossos erros e os usa para a sua glória. Cada um de nós tem um testemunho único que ninguém mais pode contar, e é isso que o torna poderoso. Sua experiência, por mais simples que pareça, pode ser exatamente o que alguém precisa ouvir para se aproximar de Deus. O coração de um bom testemunho não é destacar nossas próprias obras, mas exaltar a Deus. É mostrar o antes e o depois da nossa vida ao nos encontrarmos com Jesus. Quem você era antes de conhecê-lo? Como você vivia? O que mudou desde que ele entrou na sua vida? Talvez sua história inclua lutas, quedas ou períodos de dúvida, mas isso não diminui o seu valor. Ao contrário, mostra o poder transformador de Deus. Você não precisa enfeitar a sua história, nem torná-la mais impactante do que já é. A obra de Deus em sua vida é suficiente para tocar corações. Jesus nos chama a compartilhar o que recebemos. Quando falamos sobre como Ele nos encontrou, nos curou ou nos deu um propósito, estamos cumprindo esse chamado. E isso não é apenas um ato de obediência, mas um privilégio. Pense quantas vidas você pode alcançar ao contar como Deus agiu em você. Mateus 5,16 nos lembra que nossa luz deve brilhar para os outros. Quando compartilhamos nosso testemunho, não estamos apenas falando de nós mesmos, mas refletindo a luz de Cristo. Inspiramos outras pessoas a buscar a Deus, a confiar nele, e mostramos que se Deus fez em nós, Ele também pode fazer na vida delas. Além disso, compartilhar nosso testemunho não impacta apenas os outros, mas também fortalece nossa própria fé. Ao lembrar o que Deus já fez, renovamos nossa confiança nele. Percebemos que, mesmo enfrentando desafios, o mesmo Deus que nos ajudou antes continua conosco agora. Nosso testemunho é um lembrete constante da fidelidade de Deus. Também é uma oportunidade de refletir e agradecer pela sua graça, essa graça que nunca para de agir em nós. A graça de Deus não foi feita para ser guardada. Ela é como uma semente que cresce mais quando é plantada nos corações de outras pessoas. Quando compartilhamos nossa história, permitimos que os outros vejam como Deus transforma vidas quebradas. Damos a eles esperança, fé e um motivo para buscar a Deus. Não se preocupe se você não sabe como começar. Apenas conte sua experiência com sinceridade, do jeito que aconteceu. As palavras não precisam ser perfeitas, o que importa é que sejam verdadeiras. Tire um momento para refletir. O que Deus já fez em sua vida? Quais momentos você pode lembrar onde sua graça foi evidente? Escreva. Organize seus pensamentos e pense em como compartilhar isso de maneira clara e natural.
Pode ser em uma conversa com um amigo, um testemunho na sua igreja ou até mesmo em uma postagem nas redes sociais. Você não sabe quem pode estar esperando para ouvir o que você tem a dizer. Seu testemunho pode ser a faísca que acende a fé em alguém. Deus não precisa que você seja um orador perfeito para usar sua história. Tudo o que Ele quer é que você esteja disposto. Lembre-se de que não se trata de você, mas dele. Fale com humildade e deixe o amor de Deus brilhar através das suas palavras. Talvez você nunca veja todo o impacto do seu testemunho, mas confie que Deus usará a sua história para tocar vidas. Não guarde a obra de Deus em sua vida só para você. Compartilhe com coragem, sabendo que Ele te deu essa história por um motivo. Em cada testemunho de transformação, há uma oportunidade para que alguém conheça a graça de Deus. Que a sua luz brilhe, não para mostrar quem você é, mas para glorificar o Pai Celestial. Porque no fim, esse é o verdadeiro propósito da nossa vida: refletir Jesus em tudo o que fazemos, inclusive ao contar nossa história. Número 13. Vivendo em liberdade. A graça nos liberta do pecado. Imagine alguém que passou anos preso, sonhando com o dia em que finalmente será livre. Um dia, as portas da prisão se abrem e essa pessoa pode sair. Mas agora, diante da imensidão da liberdade, sente-se perdida, insegura, até mesmo tentada a voltar ao que era familiar. Isso te parece familiar? Muitas vezes, essa é a nossa luta espiritual. Embora Cristo já tenha nos libertado, às vezes duvidamos, nos sentimos inseguros ou somos tentados a voltar àquilo que nos escravizava. Jesus disse claramente em João 8,36: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa liberdade não é apenas um conceito, é uma realidade que Cristo comprou com seu sangue. Mas é importante entender que essa liberdade não é um passe livre para fazermos o que quisermos, nem uma desculpa para viver no pecado. Pelo contrário, é a capacidade de viver uma vida plena e abundante, guiada por sua graça e pelo seu Espírito. A liberdade que Jesus oferece não se trata apenas de escapar das correntes do pecado, trata-se de caminhar em vitória sobre aquilo que antes nos dominava. Alguns confundem a graça com uma permissão para pecar, pensando: se Deus me perdoa, então não importa o que eu faça. Mas isso está longe da verdade. A graça não minimiza o pecado, ela o vence. Ela nos dá o poder para resistir e para viver uma vida que glorifica a Deus. Não é uma desculpa para continuar nos mesmos caminhos antigos, mas um convite para experimentar uma transformação completa. O apóstolo Paulo nos exorta em Gálatas 5:1. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Esse jugo de servidão não é apenas o pecado, mas também qualquer tentativa de nos salvarmos por nossas próprias forças. Antes de Cristo, estávamos presos em um ciclo de tentativas fracassadas, lutando uma batalha que nunca poderíamos vencer sozinhos. Mas agora, nele, somos livres não apenas das consequências do pecado, mas também do seu poder sobre nós. Não precisamos mais carregar esse peso. A graça de Deus não apenas nos liberta, ela nos transforma. Não se trata apenas de sermos perdoados, mas de sermos mudados. É como um prisioneiro que não apenas sai da cadeia, mas também é restaurado, curado e capacitado para viver uma nova vida. A graça nos dá o poder de viver conforme a vontade de Deus, resistir à tentação e escolher o que é certo. Ela é uma força ativa que opera em nós, nos moldando dia após dia. A verdadeira liberdade não é apenas externa, mas interna. Ela transforma nosso coração, nossas emoções e nossa mente. Quando vivemos nessa liberdade, experimentamos paz, alegria e propósito. Não é uma liberdade para fazermos o que quisermos, mas para vivermos da maneira como fomos criados para viver.
em comunhão com Deus. E essa liberdade só é encontrada em um relacionamento íntimo e pessoal com Cristo. Ele não apenas nos liberta do pecado, mas também nos enche com seu Espírito, nos dando direção e propósito. Paulo descreve em Gálatas 5 o contraste entre viver segundo a carne e viver segundo o Espírito. Quando caminhamos no Espírito, não apenas evitamos o pecado, mas também produzimos o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Esse fruto é a prova de uma vida transformada pela graça de Deus. É o resultado de viver na verdadeira liberdade que Cristo nos oferece. Mas essa liberdade também exige uma escolha diária. Todos os dias, precisamos decidir caminhar no Espírito e não na carne. A graça de Deus está disponível para nos ajudar, mas também exige a nossa colaboração. Isso significa identificar as áreas onde o pecado ainda tenta nos dominar, entregá-las a Deus em oração e depender do Espírito Santo para nos guiar. É um processo, mas um processo cheio de esperança, porque não estamos sozinhos. Sua graça nos sustenta em cada passo. Se você se sente preso em um ciclo de pecado, se sente como se não pudesse escapar, lembre-se de que Cristo já pagou o preço pela sua liberdade. Você não foi criado para viver como escravo do pecado. Você pode caminhar em vitória, mas essa liberdade exige que você permaneça firme, que não volte ao que te aprisionava antes. Deixe que a graça de Deus te transforme, te fortaleça e te guie. A verdadeira liberdade não é apenas para você, mas para glorificar a Deus e abençoar outras pessoas. Viva como alguém que foi libertado. Não tenha medo de correr a corrida que Deus colocou diante de você. Sua graça te capacita para cada desafio e te sustenta em cada tropeço. Hoje, você pode escolher caminhar nessa liberdade e experimentar a vida abundante que Ele prometeu. Em Cristo, você é verdadeiramente livre. Não volte atrás. Viva na plenitude da sua graça e deixe que essa liberdade transforme cada aspecto da sua vida. Número 14. Mantendo-nos firmes na graça em meio à provação. Imagine um barco em meio a uma tempestade violenta. As ondas o sacodem, o vento o empurra e tudo parece fora de controle. Mas há uma âncora, uma firmeza que mantém o barco no lugar, impedindo-o de ser arrastado para longe. Assim é a esperança em nossas vidas. No meio das provações mais difíceis, a esperança em Deus se torna essa âncora que nos sustenta, que nos dá estabilidade quando tudo ao nosso redor parece desmoronar. A Bíblia nos dá uma promessa incrível em Isaías 41. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Esse versículo não é apenas um consolo, é uma declaração de poder. Esperar no Senhor não significa ficar de braços cruzados. É confiar ativamente, depender completamente dele, sabendo que sua graça é suficiente e que sua fidelidade nunca falha. A esperança em Deus não é um otimismo superficial. Não significa ignorar as dificuldades ou fingir que tudo está bem quando não está. É uma confiança profunda e firme no caráter de Deus. Sabemos que Ele é bom, que cumpre suas promessas e que age até mesmo nas circunstâncias mais sombrias para o nosso bem. É nessa esperança que encontramos novas forças, não porque somos fortes por nós mesmos, mas porque Ele nos renova. Isaías usa uma imagem poderosa. Subirão com asas como águias. As águias não lutam contra o vento. Elas o utilizam para voar ainda mais alto. Da mesma forma, a esperança em Deus nos permite superar nossas dificuldades, não por evitá-las, mas por enfrentá-las com a certeza de que Deus está operando em meio a elas. As forças que recebemos dele não são apenas físicas, são espirituais. São forças para permanecermos firmes, para não desanimarmos,
para continuarmos avançando mesmo quando parece que não temos mais forças. Jeremias 29:11 nos lembra outra verdade essencial. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Às vezes, no meio da provação, é fácil pensar que estamos sozinhos ou que nosso sofrimento não tem propósito. Mas esse versículo nos assegura que Deus tem um plano para as nossas vidas. E esse plano é bom. Mesmo quando não entendemos, mesmo quando tudo parece ir contra nós, podemos confiar que Ele tem um propósito, e esse propósito é para a nossa paz e o nosso bem. Em meio às provações, a graça de Deus é a nossa maior força. Não estamos sozinhos na nossa luta. Sua graça nos acompanha, nos sustenta e nos capacita a seguir em frente. É essa graça que transforma nossas provações em oportunidades para crescer, para aprender, para nos aproximarmos ainda mais dele. E é essa mesma graça que nos dá perseverança para não desistirmos, mesmo quando tudo parece estar contra nós. A Bíblia está cheia de exemplos de esperança em meio à provação. Jó, mesmo depois de perder tudo o que tinha, manteve sua fé e declarou: "Eu sei que o meu Redentor vive." José, traído por seus irmãos e injustamente preso, nunca perdeu a esperança no plano de Deus e, no final, viu como tudo o que sofreu foi usado para um propósito maior. Essas histórias nos lembram que, não importa quão forte seja a tempestade, a graça de Deus é suficiente para nos sustentar e nos levar através dela. Viver com esperança não significa que nunca teremos dúvidas ou momentos de fraqueza. Significa que mesmo nesses momentos escolhemos confiar em Deus. Escolhemos lembrar de suas promessas e nos agarrar à sua graça. Praticar isso pode envolver atitudes simples, mas poderosas. Memorizar Isaías 41 para nos lembrar de sua fidelidade. Meditar em sua palavra para renovar nossa fé. Orar com sinceridade, pedindo forças para continuar e buscar apoio na nossa comunidade de fé, porque às vezes precisamos de outras pessoas para nos lembrar de que Deus está conosco. A esperança é nossa âncora, nossa conexão com a graça de Deus em meio às provações. Ela nos permite permanecer firmes quando tudo parece perdido. E essa esperança não é vazia, não está baseada em nossas próprias forças, mas no caráter imutável de Deus. Então, não importa quão forte seja a tempestade que você está enfrentando, lembre-se, sua esperança em Deus não te decepcionará. Sua graça te sustenta, seu poder te renova e seu amor te levará até o outro lado. Agarre-se a essa esperança, confie em suas promessas e permita que Ele te fortaleça a cada passo do caminho. Se você chegou ao final deste vídeo, é uma pessoa dedicada e comprometida com o crescimento espiritual e a aproximação a Deus. O fato de você ter chegado até o final demonstra sua determinação em absorver conhecimento e aplicá-lo em sua vida. Continue buscando sabedoria e trabalhando para fortalecer sua fé e sua relação com Deus. Lembre-se de que o aprendizado e a aproximação a Deus são uma jornada contínua e gratificante. Meus vídeos ajudam pessoas de todas as idades a se aproximarem de Deus, redescobrindo ensinamentos esquecidos e aprofundando na palavra divina. Comente: "Estou mais perto de Deus", para nos fazer saber que você chegou até aqui e que está neste caminho de fé conosco.